Voltamos a falar sobre APIs robustas e na última aula nós terminamos o teste de cadastro de cliente. E agora nessa aula nós vamos fazer o teste de cadastro de usuário. Então vamos à aula. Bom, continuando aqui, eu vou criar um novo teste de entidade. Então botão direito, Add Class, e nós vamos copiar o conteúdo da outra classe para essa classe de usuário para a gente poder agilizar a aula. Então, eu vou colocar aqui usuário teste. Deixa eu só renomear. Colocar aqui novo usuário, seguindo o padrão que eu fiz da outra vez. Novo usuário teste. E para agilizar, eu vou copiar o conteúdo dessa parte aqui, de novo, usuário, novo cliente, quer dizer. Beleza, copiei aqui, e aí eu só vou renomear aqui, que é cliente, colocar usuário. No dia a dia você capricha, faz algo direitinho, do zero. Bom, vamos verificar aqui o que precisa para criar um usuário, né? Na classe usuário tem o nome, e-mail e a senha. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu abrir aqui essa parte. E nós temos que criar algumas coisas aqui, como... Deixa eu só... Vou criar um contexto aqui para cliente e um contexto aqui, uma pastinha para usuários. E novo usuário, nós precisamos fazer o seguinte: cadastrar usuário precisa de e-mail, nome, senha e a confirmação da senha, coisa bem simples. Então vamos fazer o seguinte: nesses dados aqui que vamos distanciar, o e-mail continua, a senha, nós vamos ver o seguinte: lá no usuário service, vamos olhar aqui e verificar qual foi lá no validator, qual foi a regra que a gente colocou. Para a senha, a gente colocou que ela não pode estar vazia e ela tem que ser igual à contrassenha, né? A senha de confirmação, e tendo no máximo aí 1000 caracteres. Beleza. E aí, nada demais, não criei nada demais. Então, vamos voltar lá. E-mail, a senha. Vamos ver aqui. Se eu não me engano, o Bogus tem a parte do password. E para isso, nós vamos abrir aqui a documentação. Vamos abrir aqui a documentação. Eu vou colocar já aqui password. Vamos ver aqui. Então temos aqui, ó, internet password. Ele vai gerar uma senha pra gente. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui internet ponto password, e aí eu vou colocar ele já vai vir com a senha igual já com no mínimo, né, 10 caracteres. Você pode ver aqui, ó, o default ele já tem o length, né? Você vê aqui, ó, password vai estar aumentando aí na sua tela esse int length 10, tá? E o que eu quero fazer aqui, colocar aqui a confirmação da senha, e vou colocar aqui, não sei se eu vou conseguir, ao invés de ser generate 10, vou fazer o seguinte: vou colocar para tirar isso aqui, e aí para deixar algo mais
menos errado, vamos dizer assim. Vou colocar aqui, ó, confirmação de senha, recebe. Vou fazer lá de fora. E aí eu tenho uma senha que é igual. Então eu vejo agora aqui que ele precisa. Primeiro é o nome. Vamos lá ver o nome. O e-mail e depois a senha. Então tem um nome. Deixa eu arrastar aqui para vocês verem. O e-mail. Tá? E aqui a senha. E perfeito. Até aí tudo bem. Depois eu vou em usuário validator. E ele precisa da confirmação da senha. Tá? Então tem que vir aqui. Vai passar o usuário e a confirmação da senha. E, por fim, esse note contém aqui o que eu acredito que é bacana para a gente ver, que é o nome e e-mail, tá? E a mensagem da senha. Isso eu expliquei, tá? Na última aula. Se você não pegou e não sabe o que significa isso daqui, na última aula eu expliquei os detalhes dessas validações. Então volta lá na última aula para você ver o que a gente fez, tá? Que a gente explicou. E por aí é o mesmo tipo de teste. Você pode ver, acho que não tem mais nada como cliente aqui, tá? Então eu já tenho aqui tudo certinho. Então vamos lá revisar o Arrange, tá? Eu estou aqui preparando. O Arrange, ele prepara o nosso mock de dados, tá? E depois eu preparo o meu cadastro de usuário e por fim o teste, tá? Depois disso eu preparo qual os mocks que eu quero trazer. Se é um mock de serviço de usuário, o repositório. Depois eu chamo qual é a ação que vai ser executada. E por fim o assert, que é o create lá no meu repository, e a verificação se deu tudo certo. Bom, salvando aqui, vou lá no minha Solution Explorer. Como eu expliquei da outra vez, se você ainda não tem aqui essa parte de teste, você vai lá em cima, teste e teste Explorer. Então você já tem o seu teste lá em cima. E vamos aqui, deixa eu aumentar aqui a telinha. E vamos aqui rodar o nosso teste, só aqui, ó, de novo usuário. Deixa eu aumentar mais ainda aqui, para ficar bem bacana para vocês poderem ver. Aqui já tem a nossa intenção de teste, que é o novo usuário, né, com sucesso. E eu vou executar esse teste sem debug. Então vamos ver se ele vai executar ou se vai estourar algum tipo de erro. Se demorar muito, eu vou fazer um corte e vocês vão ver o resultado. Então demorou um pouquinho. Aqui ele está falando que, olha, ID de usuário inválido, nome de usuário inválido, as senhas não conferem. Perfeito. Então, nosso teste ele já está rodando e nós vamos ajustar esses testes na próxima aula. Então, te espero na próxima aula.